Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de história, tá? Nós vamos estudar o primeiro capítulo, que tem pelo nome Fazer e Construir a História, tá, pessoal? A história, ela é uma ciência que estuda o homem através do tempo, né? A história vai investigar o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais, tá? Nesse sentido, o conhecimento histórico ele ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói o seu tempo, tá, pessoal? A história é feita por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, tá? É feita pelos governantes e também pelos governados, pelos povos que são dominantes e pelos povos que são dominados também. Ela é feita pela guerra e pela paz, pelos intelectuais e por nós, pessoas comuns, tá? Desde os tempos mais remotos da humanidade, tá? A história está presente no nosso cotidiano e serve de alerta à condição humana de agente transformador do mundo, tá, pessoal? A gente acho que costuma pensar que, por exemplo, história é só o que aconteceu há muitos anos atrás, tá? Mas não, história também é presente, tá? História estuda o passado, mas o presente, o que o nosso mundo atual também é história, tá? Olha o que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma pandemia no ano de 2020, século 21. Então, isso aqui é história também, tá? Tudo que acontece de política no nosso país, tudo que está acontecendo no mundo é história e a gente está fazendo parte desse grande período histórico, tá bom, pessoal? Ao estudar a história, a gente se depara com o que os homens foram e o que eles fizeram. E isso nos ajuda a compreender o que a gente pode ser e pode fazer, tá? Assim, a história é a ciência do passado e também do presente, como eu falei, tá? Mas o estudo do passado e a compreensão do que a gente está vivendo do presente não acontece de uma forma perfeita, né? Porque a gente não pode voltar lá no passado e repetir ele. Então a gente tem que recriar esse passado, né? Levar em consideração as mudanças que ocorreram no tempo. As informações que foram recolhidas e que não servem no presente, se não forem recriadas, questionadas, compreendidas e interpretadas, não vão se resumir a nada, tá, pessoal? Então a gente tem sempre tem que estar se questionando, tá bom? A história, ela não é só a repetição dos conhecimentos que foram acumulados, tá? Ela deve servir como instrumento de conscientização dos homens para a tarefa de construir um mundo melhor e uma sociedade mais justa, tá, pessoal? O trabalho do historiador, né? O que seria o trabalho do historiador, né? Estudar as experiências humanas que foram vividas ao longo do tempo é parte do trabalho dele. Também é bastante interessante esse trabalho, né? Porque ele vai lidar com temas e assuntos que estão relacionados a acontecimentos que, em sua grande maioria, né, ocorreram muito tempo antes do nascimento dele, né? E a função é interpretar o que foi que aconteceu, tá? Sem esses acontecimentos, o historiador não poderia produzir conhecimento. E sem o historiador, os acontecimentos não teriam vida. A gente diz que os acontecimentos históricos são eventos, opiniões e pensamentos ou movimentos sociais que produziram efeito e geraram mudanças ao longo do tempo, tá? E isso pode ter ou não importância em algum momento do passado na vida de um povo, tá, pessoal? E, por fim, a gente tem as fontes históricas, tá? Quando a gente estuda história, a gente se pergunta: como é que eu posso saber se aquilo aconteceu mesmo? Porque foi há tanto tempo atrás, né? Ou qual é a prova que esse pessoal vai me dizer aí que tem e que vai confirmar que está acontecendo mesmo, que aconteceu mesmo aquela história, né? Então, gente, as respostas para essas perguntas a gente tem que ter o quê? Fonte histórica, tá? Tudo que o historiador produz, todo o conteúdo que ele tá ali recriando, ele tem que ter fonte histórica, tá? Para provar que realmente aconteceu. Senão a gente podia dizer que até o ano passado teve dinossauro, né? Mas cadê a fonte histórica para comprovar que teve ou não, tá? Então precisa ter essas fontes, né? Nesse sentido aqui, fonte quer dizer documento, tá? Ou algo que registre ou testemunhe que aquele evento realmente aconteceu lá no passado, tá? Então, as fontes ou documentos históricos, né? Tudo que o ser humano produziu nos seus primórdios, né? Na origem de tudo, podem ser, por exemplo, objetos arqueológicos, dispositivos eletrônicos, até um primeiro computador, tá? Hoje, lembra daquele computador grandão, branco, com aquela tela grande, tá?
que a gente usava lá nos anos 90, que a gente usava lá no começo dos anos 2000, tá? Isso aqui hoje é fonte histórica, gente. A gente tá vivendo na era dos tablets, na era dos smartphones, né? Na era dos ultrabooks, né? E aquele computador já é fonte histórica, já é documento, né? Para provar que a gente está vivendo uma evolução aí da tecnologia, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de responder os exercícios que eu vou postar no grupo. Até a próxima aula!